Imagine uma criança que foi sempre alegre, comunicativa, criativa, gostava de brincar, conversar, correr pela casa, estar sempre perto da família. Mas, de repente, a criança começa a mudar. Ela fica mais irritada, fica mais fechada, começa a se isolar, não quer mais ir a determinados tipos de lugares, chora com facilidade, tem medo de dormir sozinha e passa a demonstrar desconforto perto de algumas pessoas. Quem olha de fora pode pensar: ah, é só uma fase, é manha, é birra da criança, ah, é coisa da idade. Mas se essa criança estiver tentando pedir a sua ajuda sem conseguir falar claramente o que está acontecendo, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo. Olá, que bom ter você aqui. Eu sou Gideane Mota, professora, psicopedagoga e especialista em proteção infantil. Aqui no meu canal eu falo sobre proteção, educação de filhos, valores cristãos e fortalecimento da família. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, mas ao mesmo tempo muito necessário: os sinais emocionais que podem indicar que uma criança não está bem. E que nós, como pais, precisamos aprender a observar esses sinais com muita atenção. Porque a verdade é que nem toda criança consegue contar o que viveu. Nem toda criança consegue dizer: estão fazendo isso comigo. Nem toda criança tem vocabulário, tem maturidade emocional ou coragem para colocar para fora ou colocar em palavras aquilo que está sentindo. Muitas vezes a criança fala pelo comportamento e usa as palavras como última opção. Ela fala pela mudança repentina, pelo medo, pelo silêncio, pelo seu corpo, pelas suas reações no dia a dia. E é por isso que eu quero te mostrar 5 sinais emocionais que merecem a sua total atenção. O primeiro sinal é a mudança repentina de comportamento. A criança era de um jeito e, sem motivo claro, ela passa a agir de uma forma totalmente diferente. Fica agressiva, irritada, chorosa, muito calada, apática, começa a se isolar. Às vezes, perde até aquele brilho que ela tinha, perde o interesse pelas brincadeiras, fica aparentemente do nada, sem paciência, responde mais ou parece estar sempre alerta. Quero deixar claro que isso não significa automaticamente que a criança está sofrendo abuso, mas eu te garanto, com certeza, significa que algo dentro da criança não está bem. A criança pode estar sofrendo emocionalmente, pode estar com medo, pode estar vivendo alguma situação difícil que ela não sabe como lidar. Pode ser em casa, na escola ou em outros ambientes que a criança frequenta. O segundo sinal é um medo excessivo de ficar com alguém ou ir a algum lugar. Esse sinal merece muita atenção. A criança começa a resistir quando precisa ir à casa de alguém, quando precisa ficar sozinha com determinada pessoa, ou sente medo ou fica ansiosa ao pensar que vai frequentar um ambiente ou participar de uma atividade ou até entrar em um carro. Ela inventa desculpas, chora, se agarra em você, diz que não quer ir, muda de humor quando o assunto aparece. E aqui eu quero deixar algo bem claro: nem sempre a criança vai conseguir dizer o que quer. Às vezes ela sente medo, só sente desconforto, só sente que ali não está bom para ela. Por isso, se a criança resiste repentinamente a uma pessoa ou a um lugar, não trate isso como um drama, como birra ou como frescura. Observe, acolha, leve o seu filho a sério. O terceiro sinal é a regressão de comportamento. Às vezes a criança começa a fazer xixi na cama, começa a chupar o dedo, quer dormir com os pais, fala como bebê, fica mais dependente, mais insegura e mais grudada, sendo que essa criança já estava bem desenvolvida e não tinha esses hábitos. Isso pode ser um pedido de segurança. Pode ser o corpo, as emoções da criança dizendo: eu não estou conseguindo lidar com algo. Quarto sinal: vergonha, silêncio ou mudança de expressão diante de certos assuntos ou de certas pessoas. Tem criança que trava somente de escutar um nome.
Tem criança que muda o semblante quando uma pessoa chega. Se cala, baixa a cabeça, fica tensa, evita o olhar, muda completamente o seu comportamento quando determinado assunto aparece. E observe bem, esses pequenos sinais precisam ser observados. Às vezes, o corpo da criança está reagindo mesmo antes dela conseguir te contar alguma coisa. Quinto sinal: alteração no sono, na alimentação ou nas brincadeiras. A criança começa a ter pesadelos, medo noturno, dificuldades para dormir, acorda muito assustada, perde o apetite, passa a comer demais por ansiedade ou começa a reproduzir em brincadeiras conteúdos inadequados para a idade. Tudo isso merece a sua atenção. Mas essa atenção que eu digo não é para gerar pânico, mas para gerar observação cuidadosa. Agora eu quero fazer uma pausa para te dizer algo muito importante. Esses sinais sozinhos não significam automaticamente um abuso. Eu faço questão de dizer isso, porque o que eu não quero nesse vídeo é gerar em você um medo desnecessário. Mas eu também não quero que você ignore alguns sinais. O ponto aqui não é olhar para um sinal e tirar conclusões precipitadas. O ponto aqui é entender que mudanças importantes no comportamento da criança precisam sim ser levadas a sério. O erro de muitos pais é simplesmente ignorar. O erro é dizer: esse comportamento vai passar, sem nem ao menos observar. O erro é chamar tudo de birra, não investigar o contexto, não acolher a criança. O erro é não perceber que muitas vezes a criança está tentando te falar algo de um jeito que ela não consegue. Então, o que fazer se você perceber um ou mais desses sinais? Primeiro, acolha o seu filho sem pressionar. Evite bombardear a criança com vários tipos de pergunta, como: o que aconteceu? Quem fez isso? Fale agora! Você está me escondendo alguma coisa? Esse tipo de abordagem pode assustar ainda mais. Em vez disso, tente algo mais acolhedor. Filho, a mamãe percebeu que você está diferente. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo no que você precisar. Eu estou aqui para te ouvir, para te ajudar e para te proteger. Filho, você não precisa ter medo de me contar algo que te deixou triste, que te deixou assustado ou até mesmo confuso. Segundo, observe padrões. Preste atenção quando a mudança acontece. Com quem a criança esteve, quais lugares ela passou a evitar, como está o sono, como está a alimentação e quais falas ela repete. E também quais brincadeiras começaram a surgir. Isso ajuda muito a perceber se existe um padrão por trás desse comportamento. Terceiro, fortaleça o diálogo dentro de casa. Esse, para mim, gente, é o primordial. A criança precisa crescer dentro de um lar, sabendo que ela pode contar com você. Ela não vai ser culpada, que não vai levar bronca se te contar alguma coisa, que o lar é um lugar seguro e um lugar de proteção. Então comece fazendo perguntas no dia a dia. Ensine para o seu filho sobre as partes do corpo, ensine sobre segredos ruins que eles jamais devem ser guardados, ensine que ninguém pode tocar no seu corpo de forma errada, ensine que ela pode dizer não e que pode te contar tudo e que você sempre estará disponível para ajudá-la. Quarto, se houver suspeita, busque uma ajuda adequada. Se você perceber um conjunto de sinais, uma fala preocupante, um medo intenso, uma mudança muito forte ou qualquer situação que acenda um alerta real, não deixe para depois. Procure uma orientação especializada e acione a rede de proteção quando for necessário. E eu quero falar para você uma verdade. Guarde isso no seu coração. Criança nem sempre fala com palavras. Muitas das vezes ela vai falar pelo seu comportamento. Por isso, proteger também é observar, perceber, levar a sério e escutar com atenção. E não chamar de birra aquilo que pode ser um pedido de socorro. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui nesse canal, porque eu trago conteúdo sobre proteção infantil, educação de filhos, valores cristãos e fortalecimento familiar. Compartilhe esse vídeo com outro pai ou outra mamãe, avós, professores, líderes e cuidadores, porque esse tipo de orientação pode abrir os olhos de muitas famílias.
E já me conta aqui nos comentários. Você acha que os pais, em geral, têm dificuldade de perceber esses sinais emocionais das crianças? Eu quero muito ler a sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E é claro, nos vemos no próximo vídeo.